Mas eu quero falar de uma questão que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala, né, de quais alimentos a gente deve ficar atentos aí quando a gente faz a dieta do leite e a criança não melhora totalmente. É lógico que eu desenvolvi, depois de muita observação, muito estudo, dentro do método que eu desenvolvi, que está lá bem detalhadamente explicado dentro do meu programa, pensar em um outro alimento que causa alergia é o último dos 7 passos que a gente tem que investigar. Tá? Porque muitas vezes o que eu vejo num erro aí no tratamento logo de cara, acha que cortou leite e tá tudo lindo, tudo feito de maneira correta, a criança não para de ter reação, não estabiliza totalmente e logo de cara já se pensa em um monte de outros alimentos e começa a cortar todos esses alimentos que têm mais chances de dar alergia. E não é isso que a gente deve fazer, tá? Tem 7 passos para a gente chegar nesse último passo, que é pensar em cortar outro alimento. Mas o tema da aula hoje é esse e vamos falar aqui do que a gente, depois do leite, quais outros alimentos a gente deve pensar, investigar, não é cortar logo de cara, é investigar através de um diário alimentar, anotando tudo aí que a mãe come, se a criança está tendo reação via leite materno, ou que a criança come, se a criança está tendo reação, já depois da introdução alimentar, a gente faz um diário alimentar e começa a fazer esse cruzamento de informações. O que é esse cruzamento de informações? É o que a gente chama, de ter uma chance maior de fazer reatividade cruzada. Reatividade cruzada é quando uma criança que reage a um alimento que a gente já sabe, já tem mais certeza, porque fez esse teste do TPO, tira o alimento, a criança melhora, reintroduz o alimento, a criança volta a ter sintomas. Então fez esse teste, a gente já sabe. E aí depois está tudo muito embaralhado, eu não sei, Juliana, eu estou perdida, eu não sei por onde começar, eu nem sei a qual outro alimento o meu filho pode estar reagindo. E aí a gente vai nesse conhecimento dessa reatividade cruzada. Por quê? São alimentos que têm proteínas muito parecidas, Em termos mais técnicos, a gente fala que tem um peso molecular muito parecido, mas são proteínas parecidas. E aí, esse tipo de informação é muito importante para a gente não sair cortando um monte de alimentos, a mãe ficando desnutrida, a criança muitas vezes ficando desnutrida ou até começando a apresentar uma seletividade alimentar sem muita base. Sai cortando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, esse aqui tem uma chance, é bastante alergênico. E não é assim que a gente faz. A gente tem que ter um conhecimento técnico para ir mais embasado, investigar mais aquele alimento que a criança tem mais chance de reagir. A gente sabe que hoje, já tem relatado aí até 170 alimentos, pasmem, 170 alimentos que comprovadamente já produziram reação alérgica em alguém. Mas a gente sabe também que tem uns que têm maior chance. Então, olha só, gente, quero trazer esses dados aqui para vocês, Na infância, como eu já relatei aqui, a gente vai suspeitar primeiro do leite de vaca, do ovo, do trigo e da soja, quando é criança. Nos adultos já muda um pouco, a gente suspeita mais do amendoim, da castanha, do peixe e dos frutos do mar. Olha que diferença. Então, o que isso me diz? Que reação alérgica a leite, a soja, a trigo e a ovo tendem a ser reações, e aí aqui a boa notícia, que na grande maioria dos casos a criança adquire tolerância, a criança se cura, porque ela não chega à vida adulta com essas alergias. Porque lá na vida adulta, o que os estudos mostram é que os adultos têm mais chances de reagir ao amendoim, às castanhas, aos peixes e aos frutos do mar, mariscos, crustáceos. Então, se alguém apresenta alergia a estes alimentos, estes sim tendem a ser alimentos que podem permanecer aí mais tempo ou até a vida toda a criança pode permanecer alérgica a esses alimentos. Agora, gente, uma questão que sempre me perguntam muito. Juliana, mas se a criança reage ao leite de vaca, ela vai ter muita chance de reagir à carne da vaca, à carne do boi, que tem essa reatividade cruzada, como eu falei. Só que
essa reatividade cruzada, por incrível que pareça, gente, é muito baixa. Observa-se muito nos exames, né? Às vezes tem IgE ali para as proteínas do leite, tem IgE para a carne da vaca, para a carne do boi, mas na prática, quando faz o TPO, por isso que eu falei daqueles dois tipos de pesquisas e exames no começo, né? Quando vai fazer efetivamente ali o TPO, que é dar a carne para a criança que tem alergia ao leite, a gente observa que menos de 10% das crianças que efetivamente reagem ao leite, alguma proteína do leite, porque são mais de 20, reagem também a alguma proteína da carne. O que acontece? Uma proteína que tanto o leite da vaca como a carne da vaca tem em comum é a albumina sérica. O que vocês têm que saber disso? É um tipo de proteína que quando vai no fogo, quando tem calor, quando ela é cozida, aquecida, ela muda muito ali a estrutura, né, a cara da proteína, é como se ela colocasse uma máscara, e aí as células de defesa não reconhecem tanto essa proteína e não fazem reação alérgica a essa proteína. Então é por isso que eu sempre falo, carne para criança PLV, né, ou para mãe que está em dieta, ou para criança PLV, como que você diminui a chance da criança ter reação à carne, por mais baixa que ela seja, porque é menos de 10%, sempre que você cozinha muito bem a carne. Então essa é uma dica importante. Uma outra reatividade cruzada também, que é importante a gente saber, deixa eu pegar aqui para vocês que eu anotei, para falar bem na ordem, para não passar nada sem falar. Gente, a reatividade a leite de outros mamíferos. Isso aqui é muito, muito, muito importante, tá? Então, é uma reatividade cruzada verdadeira. Então, a chance da criança reagir ao leite da vaca, que é um mamífero, e reagir ao leite de outros mamíferos, exceto o leite materno, né, gente? Que a gente sabe que não tem reação alérgica a proteínas do leite materno. O que acontece quando uma criança reage via leite materno é porque passam pedacinhos de proteína de alimento que a mãe come, tá passando ali via leite materno, chegando na criança, fazendo reação alérgica. Eu já vi gente falando aí que tá fazendo alergia ao leite da mãe. Não faz alergia ao leite materno, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Tanto que a gente consegue controlar com a dieta materna, a criança para de fazer reação, porque na verdade a reação alérgica é proteína de alguma coisa que a mãe come, que a mãe está ingerindo. E muitas vezes pode ser um leite de outro mamífero, de outro animal. Então uma criança que tem reação, por exemplo, ao leite de vaca, tem até 92% de chance de reagir também ao leite de cabra, ou ao leite de ovelha, ou ao leite de égua. Ao leite de égua é cerca de 80%. É muito, muito, muito alto. Juliana, mas minha mãe conhece, ou minha tia falou que conhecia uma criança que era alérgica ao leite de vaca e lá na família até compraram uma vaca para colocar, uma cabra para colocar no terreiro e a criança se deu super bem com leite de cabra. Gente, até pode acontecer, né? Como eu disse aqui, a chance da criança que reage ao leite de vaca também reagir ao leite de cabra é até de 92% e a de outros mamíferos varia aí entre 70% a 92%. É muito alta. Então, o que a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, ela não recomenda que se dê o leite de outros mamíferos, né, de outros animais, para a criança que apresenta reação à proteína do leite de vaca. É muito alta. Pode dar certo? Até pode dar, mas a chance é muito pequena. Eu não tentaria nunca com meu filho. E eu espero que você também não queira tentar aí com seu filho, porque pode até começar aceitando e depois começa a disparar uma alergia. E aí, né, por conta dessa similaridade, porque parece muito a proteína que tem do leite de vaca com esses outros animais. Então, essa é uma reatividade cruzada verdadeira. Uma outra reatividade cruzada verdadeira, e que é um alimento que a gente tem que começar a pensar quando a criança reage
ao ovo, né? Aí são duas partes, né? O ovo tem a gema e o ovo tem a clara. Então, as crianças que, por exemplo, fazem um exame, né? No exame de IgE, aquelas crianças que têm reações rápidas, fazem um exame de IgE e apresentam algum IgE alterado para proteínas da clara, porque são proteínas diferentes, as proteínas que tem na clara do ovo e na gema do ovo. Então, se a criança apresenta IgE positiva para a clara do ovo, né, ou reagiu com algum, né, a mãe comeu um chantilly que é feito com clara, ou fez algum creme, algum molho com a clara do ovo e a criança reagiu, a criança vai ter grandes chances de reagir à clara de outros ovos, de outros animais, né, que tem algum, né, um ovo de codorna, um ovo de pata, um ovo de avestruz, então tem grandes chances. Já se a criança reage a alguma proteína da gema do ovo, né, e por isso também que eu sempre oriento quando vai fazer a introdução, testa a gema primeiro e depois a clara, até porque a gema tem uma chance, né, tem menos proteína e as proteínas são menos alergênicas, tem uma chance menor de produzir alergia. Então testa ali até para saber qual outro alimento que você teria que ficar com o sinal de alerta ligado. Não é, gente, que vá reagir a esse outro alimento que tem chance de reatividade cruzada. É chance, é só para nos alertar, né, no sentido de estou fazendo dieta bem feita e meu filho não estabiliza, tem que ampliar o meu campo aqui de investigação, vou pensar em outros alimentos. Então, se a criança reage à gema do ovo, eu tenho que avaliar, investigar e começar a observar melhor se a criança também pode estar reagindo à carne do frango, tá? Então, a reatividade cruzada é nesse sentido. Se reage à clara do ovo de galinha, pode reagir à clara do ovo de outros animais. Se a criança reage à gema do ovo da galinha, ela tem uma chance maior de reagir também à carne do frango, né? A carne da galinha ou a carne do frango. Então, essa também é uma informação importante, porque muitas vezes já sabidamente a criança tem alergia à gema do ovo, ela não está totalmente estabilizada, então qual outro alimento a gente vai começar a suspeitar e às vezes fazer um TPO, tira, observa se melhora e depois volta, né? Ou faz uma investigação através de exames, se a criança aí já é mediada, é a carne de frango. É um outro tipo também de reatividade cruzada verdadeira. Mas tem um outro tipo que é muito interessante, que é uma que a gente chama mais de reatividade cruzada falsa, que é um alimento que é do mesmo grupo ali da soja, que é uma leguminosa. O que são leguminosas, gente? São alimentos, são grãos que ficam dentro de vagens, né? Elas dão dentro de uma vagem. Então, qual que é esse grupo? Soja, ervilha, lentilha, grão de bico e amendoim. O amendoim é uma leguminosa. Então, quando faz o exame, até a criança pode aparecer ali um IgE positivo para a soja e ela reage ao amendoim. Mas na hora que você dá efetivamente o alimento, ela não faz muita reatividade cruzada com a soja. O amendoim não faz reatividade cruzada com a soja. O amendoim faz mais reatividade cruzada com as oleaginosas. O que são as oleaginosas? São aquelas castanhas, aquelas sementes oleosas, né, pelo próprio nome diz, elas são muito mais similares, as proteínas são muito mais similares com o amendoim do que com a própria família lá das leguminosas. Então, é isso que a gente tem que observar. Se uma criança faz reação ao amendoim, ela tem mais chance de reagir a castanhas, nozes, pistache, do que efetivamente alguma outra leguminosa, né? Que é a soja, ervilha, lentilha e grão de bico. Lembrando aqui mais uma vez que são chances. Então, se a sua criança sabidamente tem IgE positiva, reage ao amendoim, fique mais atenta ao grupo das oleaginosas, que são as famosas nuts, né? Que é um termo em inglês que está sendo muito usado aqui. São as nuts, que são as castanhas, amêndoas, pistache e nozes. Então, investigue por esse lado. E aí eu quero trazer aqui para vocês também um outro tipo de reatividade cruzada,
que não está tão relacionada com o alimento, mas que, por exemplo, se eu tenho pacientes que as crianças reagem dessa forma. Olha que interessante saber disso, gente. E foi por aí que a gente descobriu ao outro alimento que a minha paciente, né? Eu tenho 3 a 4 pacientes que estão que tem esse tipo de reação, de reatividade cruzada, mas porque a mãe reage. É a reação a látex, né? Que é aquela borracha, principalmente de luva cirúrgica e de alguns materiais aí, balão, bexiga de aniversário, né, que é de látex também, ou ao pólen de plantas. Então, tem uma reatividade cruzada, pólen, fruta e látex fruta. No caso dessa minha paciente, para vocês terem uma ideia, ela sabidamente era uma mãe que amamenta, né, o meu bebezinho, o bebezinho que é o meu paciente. E aí a gente já tinha feito a restrição ali de leite derivados, que também a criança é a PLV, já tinha feito a restrição de soja, porque a criança também reage à soja. E aí, mesmo assim, a criança não estava totalmente estabilizada. A gente começou a fazer o diário alimentar da mãe dessa minha paciente, né, do bebezinho que é meu paciente. E a gente começou a perceber que ela tinha uma alta ingestão de frutas. E aí, conversando com ela, né, sabendo disso, eu comecei a investigar. Mas eu falei, olha, mas você apresenta alguma alergia, alguma coisa? Porque isso é importante, né, gente? A gente sabe que o fator genético é preponderante, é um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento de alergias alimentares nas crianças. Então é muito importante que a gente investigue a família do pai e a família da mãe, o próprio pai, a própria mãe e os familiares mais próximos ali. Isso pode nos ajudar demais a investigar, né, no caso de alergia a outros alimentos além do leite de vaca. Então eu comecei a conversar com essa minha paciente lá do meu programa VIP. E aí, conversando com ela em uma consultoria individualizada, e aí eu perguntei, mas você já apresentou reação a alguma coisa? Você tem alergia a alguma planta? Tem alergia ao látex, algum tipo de borracha? Ela falou, Juliana, eu tenho alergia ao látex, já há bastante tempo eu tenho alergia ao látex. Eu reajo na hora, né? Eu não posso com essas luvas médicas, tem que ser um tipo específico, enfim. Aí eu falei, opa, então peraí, pegando o recordatório, pegando a alergia prévia da mãe, qual foi a primeira coisa que eu me alertei? Essa reação látex-fruta. E aí, gente, tem algumas frutas, né, dependendo do estudo que foi feito, nessa reatividade cruzada látex-fruta, porque o látex, não sei se todos aqui sabem, mas ele é retirado da seringueira, que é uma árvore, é uma planta. O látex é a base ali para fazer a borracha. É uma proteína vegetal, né? Então ela tem uma similaridade, esse tipo, a proteína que é encontrada ali naquela seiva da seringueira, que é aquele caldinho branco que escorre ali quando eles cortam mesmo, né, o tronco da árvore, é uma proteína vegetal, ela parece muito com a proteína de algumas frutas. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, quais frutas estão mais relacionadas nessa síndrome látex-fruta, e depois eu vou falar da síndrome pólen-fruta, tá? Então isso é muito importante. Então algumas pessoas aí também que já sabidamente têm alergia ao pólen, né, da família ou a mãe que amamenta, é muito importante investigar que essa criança está tendo aí reação alérgica a alguma fruta. Então vou trazer aqui os estudos em termos da reação látex-fruta. Tem um estudo, né, que é Latasa, de 95, que mostra que as frutas mais relacionadas são abacate, banana, melão, e aí, saindo um pouquinho das frutas, a castanha também, tá? Tem um outro estudo que mostra o abacate, a banana, o kiwi, o mamão papaya e a castanha também. Agora, é importante falar aqui para vocês que já tem alguns outros estudos mostrando nessa reatividade cruzada com látex que a mandioca também começa a aparecer aí como um dos alimentos onde a proteína é diferente. Algumas crianças, né, que a mãe ou a família tem essa genética maior de reagir ao látex, ou que a criança reage ao látex, pode também ter uma chance maior de reagir à mandioca, tá? E eu queria trazer agora aqui para vocês da questão do pólen. É um tipo de reatividade cruzada, essa do pólen fruta, que acontece mais na Europa.
Então, se você tem uma genética europeia, você tem que ficar mais atenta aí também. E acontece mais com frutas cruas. Observou-se isso nos estudos, né? Não tem uma fruta específica, mas observou-se que as famílias que têm essa genética para alergia a pólen, ou a criança que também reage ao pólen, tem uma chance maior a reagir a frutas cruas e não reage quando a fruta é cozida, é assada, porque a gente sabe também que quando a gente cozinha uma fruta, esse contato que ela tem com o calor muda ali um pouquinho a configuração da proteína e ela perde um pouco o potencial, né, a carga alergênica, e ela não dá tanta alergia. Isso é interessante.